Vou desenhar uma carta agora. Na sala de descanso de Freyen, um jogo estava em pleno andamento. Eu puxei a espada encadernada. Eles estavam jogando um jogo de cartas psicológicas no qual 5 cavaleiros, 2 espectros, um mago e um duque foram selecionados entre 9 jogadores. Os cavaleiros precisariam procurar os espectros e os espectros necessários para matar todos. Eram populares, espectros e cavaleiros. De quem é o coração? Devo colocar a espada encadernada. Cindy, um subordinado, balançou a mesa redonda. Julie permaneceu calma. De fato, a partir do momento em que Cindy puxou a espada de encadeamento, seu coração já estava batendo. Eu sou. O que? Você é um espectro, não é? Cindy se inclinou para Julie, expressando sua suspeita. Julie colocou as 2 mãos perfeitamente no colo e depois balançou a cabeça. Não. Eu acho que você olhe para você. Você realmente não sabe mentir, senhora. O que você quer dizer? Desde que dissemos no jogo anterior que a mudança na sua expressão facial é óbvia demais, você está se forçando a não fazer expressões faciais. Julie inflou suas bochechas, fingindo estar chateada. Agora você está fazendo uma expressão forçada. Eu não sou. Vou usar a espada de encadernação em você. Então, você se arrependerá. Eu sou um cavaleiro. Agora estou tendo dúvidas com você falando assim. Cindy fingiu estar preocupado. Julie perguntou se isso era uma preocupação real, mas também era uma piada. Sim, vou aceitar. Quando o mana foi injetado no cartão, ela brilhava. Uma pequena faca azul apareceu e balançou no cartão em frente a Julie. Seu fantasma escapou. Olhe para isso. Ela não pode mentir. Este jogo é difícil. Cindy sorriu e perguntou a Julie enquanto suspirava. Ainda assim, é divertido, não é? Julie não era o tipo de pessoa que interferiu involuntariamente nos jogos de seus subordinados. Mas desta vez, os membros a forçaram a tocar juntos. Conhecendo o significado mais profundo por trás de suas palavras, Julie apenas sorriu suavemente. Sim, isso mesmo. Às vezes você precisa fazer uma pausa como essa. Você está trabalhando demais hoje em dia. Se você recebe um espectro, por que não fazemos isso de novo? Você tem uma boa estratégia de cartão, mas sua guerra psicológica precisa de trabalho. Eu estarei diferente de agora em diante. Julie brincou com as cartas. Ela realmente não gostou do jogo em si, mas seu desejo de vencer havia sido desencadeado. Ela estava esperando mais uma partida. No entanto, já são 20 horas. É hora da partida de Jousting. Sério. Então vamos continuar. Senhora, pratique um pouco mais. Seus subordinados correram de seus assentos e foram embora. A sala de descanso, onde havia 14 pessoas, rapidamente ficou vazia. Julie, agora deixada sozinha, olhou para a mesa à distância e jogou fora a pilha de cartas na mão. SHHH. Quando as cartas estavam caindo, ela ouviu sons estrondosos se aproximando dela. Os cavaleiros estavam voltando. Sua emoção aumentando, ela reorganizou o baralho. Eles estavam deliberadamente fingindo fugir para zombar de mim. Isso é mal, mas desta vez será diferente. Os subordinados de Julie ficaram atrás dela. Logo depois, o povo da família imperial entrou. Julie von der Freiden. Julie também pulou e saudou. Vimos uma carta da família imperial. Siga a cortesia e receba a... Sim. Nas palavras do cavaleiro imperial Lucan, ela se ajoelhou em um joelho. Ele então deu a ela a carta. O conteúdo foi o seguinte. Julie von der Freiden. Você tem a chance de ser selecionado como o educador da cavalaria do imperador. Como seu primeiro teste, você deve prosseguir para o destino solitário rápido. Esse foi o tópico mais quente do setor hoje em dia. A carta anunciou que ela foi indicada para ser a educadora do cavaleiro do imperador. Havia vários espaços mágicos no continente, místico e bizarro. Cada um deles tinha uma característica diferente. Em alguns lugares, era inverno ou verão o ano todo. Em outros, sempre foi noite. Havia até locais onde nenhuma grama podia crescer. A periferia do continente, chamada
aniquilação ou terra de bestas demoníacas, também poderia ser considerado um espaço mágico se alguém olhasse amplamente. Julie estava andando por um locus. Embora fosse verão, toda a área estava coberta de neve perene. Sua árdua marcha durou meio-dia, momento em que um flash de luz a levou ao seu destino, uma grande cabana. Julie ficou na frente da porta e bateu. Bata, bata. Alguém está aí. Não houve reação. Entre. Quando ela bateu mais uma vez, alguém dentro respondeu. Julie abriu a porta e o calor por dentro empurrou o frio da nevasca gelada. Ela encontrou rostos familiares na sala de estar. Cyril, Rafael e Genven. Todos eles eram seus idosos na faculdade. Faz um tempo, Julie. O vice-comandante dos Cavaleiros de Gilead, Cyril, sorriu amplamente para ela. Sua vibração e características faciais ainda eram legais. Sim, muito tempo sem ver. Eu sabia que você também seria indicado. Sente-se. Havia 5 cadeiras na sala de estar. Julie sentou-se em uma das 2 cadeiras que ainda estavam vagas, pensando que a última provavelmente pertencia ao oficial de seleção. Gostaria de saber como será o teste, como estamos todos aqui. É como a missão do grupo na faculdade, certo, Genven? Cyril perguntou. Eu não sei. Eu não vou ficar fácil com você. Você também, Julie. Então esteja preparado. Genven olhou para os cavaleiros com um olhar afiado. Eu sei. Julie assentiu firmemente. Rafael permaneceu em silêncio. Então Cyril decidiu continuar. O outro é provavelmente o assento do oficial de seleção. Ouvi dizer que o vice-comandante Isaac se machucou. Você acha que Sir Geoffrey virá? Geoffrey. Julie ficou nervosa quando ouviu o nome do cavaleiro imperial, Guardia. De jeito nenhum. Genven discordou. Geoffrey agora está aposentado. O cavaleiro do Guardião fica no sul em primeiro lugar, não no Palácio Imperial. Isso é verdade. Enquanto Cyril deu de ombros, eles ouviram um som claro vindo de fora. Todos os seus olhares valeram para a porta quando ela se abriu, a pessoa que nem esperava por uma resposta. A Blizzard se enfurece e tornou-se momentaneamente visível. Usando um casaco e um fedora, seu rosto não podia ser visto em detalhes. Tudo o que eles sabiam era que ele era alto e que seu físico era rigoroso. Julie se sentiu acostumada a essa visão e logo descobriu por que quando ele tirou o chapéu. Os olhos de Julie se arregalaram. Os outros cavaleiros simplesmente piscavam. Não estava certo se ele notou a perplexidade deles ou não, mas ele casualmente pendurou o chapéu e o casaco no ar. As tábuas de madeira rangeram a cada passo que ele dava. Para sua surpresa, ele permaneceu longe das marcas de neve. Prazer em conhecê-lo. Ele se sentou no assento elevado do oficial de seleção. Eu sou o vice-oficial de seleção Deculen. Estava quieto. Sua presença o deixou sem palavras devido ao quão absurdo era. Os cavaleiros olharam para o Deculen Bundle. Deculen. O tom pesado de Rafael, que ficou em silêncio o tempo todo, quebrou o silêncio. Deculen assentiu. Você é o oficial de seleção. Sim. Rafael, Cyril, Genven e Deculen foram colegas de escola que se juntaram ao departamento de cavaleiro e ao departamento de magia no mesmo ano. O que você sabe sobre espadas? Não. Você sabe o que os cavaleiros fazem. Como ousa? O Rafael, de quase 2 metros de altura, pulou e olhou para Deculen, suas características faciais viris ficando distorcidas de maneiras diferentes. Claro, sou professor, não é um cavaleiro. Portanto, julgarei de acordo com o manual. Manual? O que você sabe sobre espada? Nenhuma. No entanto, a habilidade com a espada não é a única virtude exigida do educador da Sua Majestade. Além disso, já fui selecionado como educador mágico pelo Imperador, então minhas qualificações são suficientes. Os olhos de Cyril se arregalaram. Você foi selecionado? E Louina? Você realmente fez isso com ela de novo. Louina. Deculen pensou no nome que costumava ouvir hoje em dia. Seu convidável rival, Lola Alonso Chove MC Queen. Nesse ponto, ela já deveria se revelar, mas como eles se conheceram na riqueza da Ilha de Magos, não havia notícia sobre ela. Uau, isso é incrível de qualquer maneira. Se Deculen é oficial de seleção, nós 4 somos os únicos candidatos.
Cyril estava muito conversado, mas Rafael e Genven pareciam insatisfeitos, enquanto Julie estava mais desconfortável do que insatisfeita. Como isso pode ser justo? Você não favoreça apenas uma pessoa. Cyril sorriu, fazendo um bom ponto. Deculém balançou a cabeça. Vou manter a seleção, mas Sua Majestade tomará a decisão final. Ainda não acho justo. Bem, ok. Não tenho nada a dizer, já que Sua Majestade vai decidir de qualquer maneira. Ok. Quando começa o exame? Genven perguntou. Deculém olhou para ela, que por sua vez ficou assustada quando seus olhos se conheceram. O primeiro teste é chegar a este destino. O início real começa amanhã, então descanse hoje. Ao Independent Quest Complete, seleção de educadores mágicos. Qual 100? Moeda da loja 2. Medalha Imperial. Já eram 23h30, mas eu ainda estava lendo informações sobre os cavaleiros no quarto do oficial de seleção. Cyril, Knight of Fresh Wind, 33 anos. Rafael, Knight of Mai, idade 34. Genven, Cavaleiro do Espírito Santo, 31 anos. Julie, Knight of Refinement Intimamente, 28 anos. Cada pessoa tinha 100 páginas dedicadas a elas. A família imperial me deu informações inesperadas e de alta qualidade. 3 dias atrás, eles me confiaram o título de vice-oficial de seleção de educadores de cavalaria. Talvez tenha sido por capricho do imperador, mas assim que vi a lista de cavaleiros selecionados, aceitei sem hesitar. Foi por causa de Julie. Eu murmurei. Se eu fosse a Deculém original, Julie nem sequer foi selecionada em primeiro lugar. O trabalho de Deculém nos bastidores teria causado a exclusão de Julie do próprio teste. Mas eu não tinha tempo e conexões para fazer isso. Os sons de espadas conflitando e magia sendo lançada ecoaram para fora. Fui até a janela e olhei para baixo. Alguns cavaleiros estavam brigando entre si. Genven e Cyril. Eu verifiquei o estilo de espada deles usando o visão. Genven usou o top Rodeltraza. Cyril usou o topo Swift Cyril Swordsmanship. Ambos eram de primeira poderosos, mas Cyril, que inventou sua própria espada, era um pouco melhor se eu tivesse que compará-los. Mostre-me o que você tem, Rafael. Certo. A batalha entre Julie e Rafael começou. Suas espadas colidiram bruscamente, acendendo brasas. A espada pesada de Rafael parecia causar explosões, mas Julie levou de frente sem dificuldade. Enquanto eu assistia à batalha, respirei fundo. Julie, o educador do cavaleiro, do imperador. Um cavaleiro guardião e um educador de cavalaria eram posições completamente diferentes. Não havia relação entre si, exceto os dois cavaleiros. Eu queria que Julie fosse excluído dessa glória. Eu não queria que ela fosse selecionada. Essa foi a razão pela qual aceitei sua oferta ridícula para selecionar cavaleiros em primeiro lugar. Ainda havia aquele monstro no porão do Palácio Imperial, o abismo de Freiden e o segredo que seria o começo de sua queda, a variável de morte de Deculém e o espelho que ela não deveria ver. Até que eu ou outra pessoa pudesse quebrar esse maldito espelho, eu esperava que ela não chegasse ao Palácio Imperial. Foi por isso que eu tenho que eliminá-lo. No dia seguinte, Julie acordou de manhã cedo. Ela começou com o alongamento, conduzindo yoga para arrumar seu corpo e limpar sua mente. Depois de se aquecer com movimentos flexíveis, ela saiu logo depois. Os outros cavaleiros já estavam sentados na sala como se estivessem prontos. Julie, você dormiu bem? Genven perguntou. Julie assentiu. Sim. Mas você realmente cresceu. Acho que não posso mais deixar minha guarda ao seu redor. Eu não. Julie era humilde, mas Cyril e Genven a elogiaram. Eles disseram algo sobre sua espada que abrigava gelo, como uma espada mágica que usava elementos ou algo assim. Enquanto Julie segurava as risadas como um hamster com louvor dos profissionais, Deculém apareceu. Ele estava hospedado do lado direito da cabana, em uma sala de seleção separada. O exame está começando agora, senhor? Cyril perguntou com um sorriso brilhante. Deculém assentiu e sentou-se na cadeira. O primeiro teste é avaliar sua observação e persistência. Como ele disse isso, ele energizou uma bola de cristal. Um total de 4 itens subiu no ar.
Nesse espaço solitário rápido, existem muitos produtos mágicos raros, como flores de gelo, latras, núcleos de mana e plantas de cristal. Cada um de vocês terá que trazer seu item designado de volta para mim. Deculen lhes deu referências do que eles tinham que procurar. Cyril recebeu Latra, Genven recebeu Manacore, a planta de cristal foi para Rafael e Julie foi designada para encontrar a flor de gelo. Mas tem que ser um item inteiro. Não deve ser danificado de forma alguma. Além disso, não vou mover nem um único passo deste lugar. Julie esculpiu a forma da flor de gelo em sua memória, uma flor transparente que cresceu apenas em penhascos em altitudes nevadas. Não parecia tão difícil de encontrar, já que 10 floresceram e murchavam todos os dias. Se você tiver alguma objeção, diga agora. É possível modificar as regras até certo ponto. Todos, incluindo Julie, balançaram a cabeça nas palavras de Deculen. Bom, desde que todos concordaram, você tem 24 horas. Comece. Eram exatamente 7 horas. Todos os cavaleiros se levantaram. Então todos, vamos trabalhar duro, competição de boa índole. Cyril disse encorajadoramente. Eles se separaram assim que deixaram a cabana. Julie foi para as terras altas, onde as flores de gelo cresceram. Longfest era um espaço mágico com uma área consideravelmente grande, mas encontrar uma cordilheira inclinada não era tão difícil. Ela começou sua escalada. Não foi fácil. A neve estava profunda porque nevou sem parar na noite passada, fazendo com que as pernas fossem engolidas por ela toda vez que ela dava um passo à frente. Ela mal conseguia se mover saltando de joelhos. No entanto, ela chegou ao penhasco da montanha. Naquela inclinação precária, onde ela cairia se tropeçasse um pouco, encontrou uma flor de gelo. Era brilhante e transparente. Ela olhou para o relógio e viu que apenas 3 horas se passaram. Julie colocou a flor de gelo na mão e depois voltou pelo caminho. Ela abriu a porta assim que chegou aos alojamentos deles. Deculen estava esperando na sala de estar. Julie se aproximou dele e estendeu a flor de gelo. Aqui está. Ele silenciosamente pegou a flor que Julie entregou e examinou silenciosamente todos os seus cantos e recantos. Julie esperou em silêncio. A qualidade dessa flor é ruim. Deculen disse. Eu disse que deveria ser inteiro e não danificado de forma alguma. Deculen devolveu a flor de gelo para Julie. A folha da flor teve um pouquinho de dano. Oh, eu vejo. Tudo bem. Era um padrão muito alto, mas Julie saiu sem dizer uma palavra de qualquer maneira. Seu rosto ficou pálido do frio quando ela atravessou a cordilheira mais uma vez. Em busca do item, ela vasculhou as terras altas mais inóspitas da cúpula. Logo, outro se destacou. Julie correu e olhou para a flor. Não tinha peças danificadas de forma alguma. Bom. Julie assentiu com satisfação e voltou ao chalé. Deculen ainda estava esperando no mesmo local. Aqui está. Desta vez, ela estava confiante, mas sua qualidade ainda está ruim. Surpreso, Julie se aproximou e notou um arranhão no fundo. Certamente não estava lá na primeira vez que ela viu. Ela danificou enquanto estava dando os retoques finais? Existem outros com maus qualidades também. Cyril perguntou, comendo como se ele já tivesse concluído o exame. Julie também estava com fome. A única fraqueza de um cavaleiro com capacidade física superior era sua enorme taxa metabólica basal. As refeições são dadas após a conclusão da meta ou depois de desistir. Deculen declarado. Oh, sério? Desculpe, Julie. Eu ia te dar uma mordida. Cyril deu de ombros. Está tudo bem. Vou procurar outro. Julie saiu, ignorando seu estômago faminto. Ela começou sua terceira escalada. Sua fome limitou seu uso de magia, e ela sofreu frio, confiando em sua armadura. Por quase 6 horas, ela vagou por toda a vizinhança, durante a qual a nevasca começou novamente, piorando sua situação. A neve cobriu o corpo e o cabelo dela já estava congelado. Ela encontrou outra depois de um tempo, terminando seu sofrimento. Ela já estava exausta e não estava feliz com isso. Depois de retornar ao chalé e verificar sua condição do lado de fora da porta, ela a deu para Deculen imediatamente. Deculen examinou a flor novamente.
Seu corpo estava tremendo com o frio e a tensão sufocou o pescoço. Marcação. Toc. Marcação. 3 segundos se passaram, mas ela sentiu que o silêncio dele durou 30 minutos. Sua qualidade é ruim, concluiu Decullen. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Julie parecia enquanto estava prestes a chorar. Verifique você mesmo. Decullen estendeu a flor. Julie pegou e olhou para ele, encontrando mais uma pequena cicatriz. Oh! O que aconteceu? Julie pensou enquanto pegava o cabelo. Obviamente, não teve danos antes de ela entrar no chalé. O que diabos foi que continuou prejudicando? A madeira na lareira estalou enquanto as chamas a queimavam. Naquele momento, os olhos de Julie se arregalaram. Uma realização brilhou em sua mente. Você está desistindo. Assim como ela fez, Decullen levantou uma questão. Vou procurar outro. Julie saiu imediatamente. Ela correu pela nevasca como uma loucura, todo o seu corpo se sentindo congelado. Ela pensou que sua vida em si estava desmoronando. Ela não conseguiu encontrar seu objetivo facilmente, mas não desistiu. Oh! No frio duro, ela encontrou a flor de gelo mais brilhantemente florescendo. Esse foi o quarto do dia. Julie voltou para o chalé. Ela não correu por medo de danificar a flor e segurou-a com as 2 mãos para impedir que o vento o destruísse. A porta da cabana estava aberta. Genven, Rafael e Cyril já haviam passado no teste. Julie gritou na frente da porta. Aqui está. Eu trouxe. Ela não entrou no prédio. Ela acabou de mostrar a flor de gelo enquanto estava no meio do frio gelado. Traga para mim, disse Decullen, mas Julie balançou a cabeça. Por favor, saia. As flores de gelo eram sensíveis à temperatura. Inevitavelmente seria danificado se ela entrasse no chalé e fosse para Decullen, que estava sentado em frente à lareira. A flor de gelo está aqui. Julie acreditava que essa era a resposta. Ela se culpou por ser tão estúpida. Ela estendeu a flor de gelo na nevasca. A flor manteve sua forma, mas estava tão frio que até a respiração dela congelou. No entanto, apesar de seu sofrimento, eu não quero. Sua resposta foi muito mais fria que a própria nevasca. O que? Julie perguntou, inexperiente. Na sala de estar da vila, transbordando de calor, ele estava olhando para ela com um olhar muito mais gelado do que a neve. Acho que definitivamente contei a todos. Julie percebeu isso tarde demais. Não vou mover um único passo deste lugar. Decullen estava pensando em eliminá-la desde o início. Eu também dei a você a chance de se opor. É sua culpa por não prestar muita atenção. Decullen disse. Sua voz ainda é tão fria quanto um cadáver. Julie baixou silenciosamente a cabeça. Os cavaleiros seniores estavam olhando para eles. Todos os tipos de emoções vieram e vieram em sua mente. No entanto, ainda era muito cedo para desistir. Você está certo. É minha culpa. Ela murmurou. Depois de colocar a flor de gelo em uma superfície da estrada adequada, ela concentrou mana na mão. Ela sofreu uma lesão, fazendo-a sentir uma dor maçante. A liberação imediata de mana ainda parecia demais para ela, mas ela não se importava. Julie apertou os dentes e o levantou, condensando-o como uma esfera na palma da mão. Depois jogou. Seu poder mágico foi carregado pelo vento e abraçou a cabana. O calor da lareira desapareceu em um instante e todo o lugar congelou. Agora deve funcionar. Julie deu a Decullen uma aparência digna. Ele parecia um pouco assustado, mas depois balançou a cabeça. Você cometeu um erro. Olhe para a flor. Julie fez como instruído, voltando sua atenção para a superfície da estrada. Oh! Havia cicatrizes em suas pétalas. As rachaduras estavam claras, mesmo de relance. Eles também são afetados pela mana. Julie forçou uma risada enquanto segurava a flor quebrada na mão. Ela fechou os olhos e abaixou a cabeça. Acima da lareira, o relógio congelado não se moveu, mas suas mãos já estavam perto das 7 horas. Decullen declarado. Você é eliminado, Julie. Julie ficou no chalé por um tempo, já que sua temperatura corporal estava tão baixa que teve problemas para sair imediatamente. Depois de terminar uma refeição, ela dormiu profundamente e os cavaleiros se reuniram na sala de estar.
Isso não é justo, reclamou Cyril. Eu estava mais preocupado com a mana de Julie do que qualquer outra coisa. Hoje foi a primeira vez que vi. Através da visão, notei sua falha, uma restrição desconhecida. Status: dano mágico. A mana de Julie estava aleijada. O dano mágico significava que o suprimento de mana tinha defeitos, o que não era tão comum. Seria semelhante a uma maldição ou uma lesão quase mutilada. No jogo, Julie chegou ao topo da cavalaria com esse tipo de anormalidade, ou alcançou o topo ao superar isso. Eu não tinha certeza. Apenas a dificuldade do julgamento de Julie foi muito grande. Flores de gelo lareiras, eu nem percebi a princípio. Cyril continuou gemendo. Genven e Rafael também estavam olhando para mim, todos expressando sua raiva. Os cavaleiros pareciam insatisfeitos com o processo injusto. Um pensamento repentino passou pela minha mente. Eles tinham uma conexão com Deculen e Julie. Se sim, eles sabiam o motivo desse dano mágico. Um dia, Julie ficou ferida. Pronunciei essas palavras em um tom sutil como diálogo interno. Foi um truque tentando testar as águas. No entanto, a atmosfera dentro havia mudado. Ferido, isso foi por sua causa. Quando estávamos em uma missão de escolta no passado, talvez... Os olhos de Cyril se arregalaram quando ele olhou para mim. Rafael deu um tapinha no queixo e se perdeu em pensamentos. Ainda existem efeitos a partir desse momento. Genven franziu a testa. Quando ela empunhava a espada, ela parecia estar bem. O que você acha, Rafael? Ela parecia limitar conscientemente o uso de sua mágica. Ela fez pleno uso da espada, mas nunca lançou muita mana. Rafael disse, depois de uma breve pausa, continuou orgulhosamente. Não haveria outra maneira de lutar contra minha espada pesada. Cyril assentiu como se ele entendesse. Bem, se ela ainda está sofrendo disso, então é um problema. Ela pode ficar desaprovação por estar do lado de sua majestade, especialmente dos eunucos, que são famosos por sua polaridade. Eles falaram de um passado que eu não sabia. Todas essas foram informações antes do início do jogo. Você tem certeza? Porém, como você sabia disso? Bem, é claro, você sabe. Você ama tanto, afinal. Cyril sorriu maliciosamente. Genven brilhou bruscamente para mim. Chega, mesmo que seja esse o caso, não é assim que você deve tratar as pessoas. Esse tipo de comportamento não é legal. Mesmo que ela esteja ferida, ela pode ensinar sua majestade o suficiente. Você está superando a Super-A. Genven. Eu chamei o nome dela. O que? Você quer ser eliminado também. Genven fechou a boca e eu me concentrei no meu trabalho como oficial de seleção. Todo mundo, volte para seus quartos. O segundo julgamento começará após o primeiro a ser eliminado Folhas. 15 horas. Fora do mundo sombrio, Julie permaneceu de pé. Ela olhou para o céu, o inverno em seus olhos aparentemente rasgando sua alma. Celire-se, senhora. Você está sob muito estresse hoje em dia. Então, por favor, mostre ao conteúdo do seu coração e volte. Os aplausos de seus subordinados vieram à mente. Ela estava determinada a passar por eles, mas suas tentativas resultaram em fracasso. No entanto, ela não pôde culpar ninguém. Ela não podia nem sentir ressentimento. Julie aceitou humildemente sua derrota. Quando ela estava prestes a ir para casa, ela ouviu alguém se aproximar dela. Deculen. Ele estava olhando para ela à distância. Julie. Sim. Ele fechou a distância entre eles lentamente, a neve ficando esmagada debaixo dos pés. A 3 passos dela, ele parou. Ele pensou por um momento como se escolhesse suas palavras. Peço desculpas pelo que aconteceu hoje. Não. Julie balançou a cabeça. Como você disse, foi minha culpa. Eu entendo. Foi um teste em si. Deculen não disse nada. Ele não conseguia entendê-la dizendo que foi culpa dela. Julie falou com sinceridade. Flores de gelo e a lareira. Era realmente inteligente. Eu deveria ter verificado quando recebi a tarefa. Deculen soltou um pequeno suspiro. Inteligente, minha bunda. Ela é uma pessoa tão idiota e honesta. Antes de deixar você ir, há uma coisa que eu quero perguntar a você.
É como um oficial de seleção. Ele balançou a cabeça. No. Tudo bem. Tudo bem. Seria como Kim Vojin, não Deculen. Não. Como Kim Vojin, que abordou os sentimentos de Deculen. Deculen lembrou-se da primeira vez que conheceu Julie. Naquele dia, ela falou furiosamente sobre uma promessa, mas ele nem perguntou o que era. Houve uma promessa que eu quebrei no outro dia. Ela olhou para ele sem dizer uma palavra. Ele continuou falando indiferentemente. Diga-me essa promessa novamente. As sobrancelhas dela se contorceram, e ele apenas deu um sorriso fraco. Eu só quero ouvir de você novamente. Ouvi-lo dizer que a fez pensar que ele estava astuto. Em algum momento, ele se tornará uma pessoa tão misteriosa. Já faz meio ano. Naquela época, recebi uma carta de um membro da família Luna, a mãe do mago que tirou a própria vida sob seu comando. Qual era o conteúdo da carta? Eu já mostrei a você. Falou as más ações que você cometeu no passado. Pediu uma explicação e você permaneceu em silêncio. Naquela época, Julie mostrou a carta a Deculen, mas ele olhou para ela com um olhar esmagado e queimou a carta. Você disse que era algo que eu não precisava saber. Eu vejo. Deculen agiu como se nunca tivesse acontecido antes. Novamente, esse foi um comportamento incompreensível. Por que você está me perguntando sobre isso agora? Ele olhou para Julie. Um sorriso amargo apareceu em seus lábios. Porque foi minha culpa. O que? Surpresa. Seus olhos se arregalaram. Deculen repetiu suas palavras. Naquela época, era minha culpa da minha. Deculen. No entanto, a pesquisa ainda está em andamento. Ele o projetou, mas sou eu quem está iniciando sua construção. Agora estou preenchendo os espaços em branco. Deculen olhou para o horizonte. O sol estava subindo lentamente. A natureza dos espaços mágicos era tão estranha. Se eu lucrar com isso, vou compartilhá-lo com a família dele e ajudá-los a recuperar sua honra. No dia em que for publicado, também vou pedir desculpas a ele. Seu rosto estava encharcado à luz do dia. Como gelo ao sol da primavera, ele estava frio, mas quente. Ela respondeu em silêncio. Por que você não disse isso então? Então, Deculen virou os olhos para Julie. Ela não evitou olhar direto dele. Eu não sei. Talvez porque isso não mudasse nada, mesmo que eu tivesse dito isso. O que? Naquela época, você estava apenas procurando motivos para me odiar. Assim como Deculen amava Julie, poderia ter sido o destino que Julie odiava Deculen. Foi isso que ele pensou. Eu entendo. Não importa como você se sinta sobre mim, não podemos controlar nossos sentimentos. No entanto, Julie tinha uma opinião diferente. Ela balançou a cabeça firmemente. Eu costumava gostar de você. Os olhos sem expressão de Deculen se arregalaram. Em sua surpreendente mudança, Julie corou. Não, é isso o que quero dizer. A relação entre Julie e Deculen foi pelo menos 16 anos no tempo. Deculen ainda não era o chefe de Yucline, e Julie era apenas uma criança sonhando em se tornar um cavaleiro. Apesar das muitas decepções e humilhação que ela havia experimentado, a razão pela qual ela decidiu confiar na pessoa chamada Deculen foi, de fato, tudo no coração de Julie. Naquela época, vamos apenas enterrá-lo. Deculen balançou a cabeça e cortou as palavras de Julie. Porque eu não sou quem eu era naquela época. Julie, que movera os lábios, logo assentiu timidamente. Conhecendo a vontade de Deculen, ela retomou as palavras de sua boca. Olhando para ela assim, ele disse: Julie, sim, a partir de agora, vou tentar não te amar. Os olhos e a boca de Julie se abriram. Deculen sorriu intensamente para sua pura reação, quebrando sua frieza. Ele, que sempre foi um nobre solene, se transformou em um menino em um instante. Ainda usando seu sorriso, ele continuou. Parece que você está se sentindo desconfortável, então tentarei me afastar daqui. Então, um dia, poderemos seguir caminhos separados. Ele finalmente contou a Julie os sentimentos que tinha por ela. Eu farei isso por você. Quando ele terminou de falar, ele se virou. Você trabalhou duro hoje. Tenha cuidado no seu caminho para casa.
Julie assistiu suas costas se retirarem cada vez mais. O sol então se levantou no meio do céu, iluminando o mundo calorosamente. Logo, um sorriso pequeno, semelhante ao sol, se espalhou por seus lábios. Você está falando sério. Hoje, ela percebeu novamente. Ele estava tentando mudar. Ela tomou conhecimento de seus esforços para fazê-lo. Talvez ela já soubesse, mas apenas se recusou a admitir. Como cavaleiro, vou refletir sobre mim mesma. Sentindo parte de seu coração se aquecendo, Julie se virou, caminhando na direção oposta como ele. Vou tentar não te auar. Suas palavras ecoaram em seus ouvidos. Ele alegou que mudaria para ela, dizendo que deixaria de amá-la por ela. Definitivamente foi feito para mim. Ela parou abruptamente e olhou para trás, mas ele já não estava em lugar algum. Achando, ela voltou a seguir seu próprio caminho. A neve parecia envolver as pernas, mas a luz do sol logo derreteu todos eles que se agarram ao seu corpo como lodo. Julie se afastou de Deculém. Ao mesmo tempo, ela reconheceu seus sentimentos em relação a ele. Eu completei com sucesso o processo de seleção. Após 3 dias de exames, mais 3 cavaleiros foram eliminados, deixando Rafael a ser selecionado. Graças a ele, passei 3 dias, mas não significava que não ganhei nada disso. Usando o Vision, observei os melhores cavaleiros do continente, lembrando como eles se moveram pelo entendimento. Foi uma experiência difícil de alcançar, mesmo com $1 milhão. Assim que voltei ao meu escritório na torre da universidade, compilei um resumo de suas ações. Combinando-os, eles eram úteis quando combinados com meu Homem de Ferro. 1. Ao colocar esse registro na gaveta da mesa do meu escritório, notei um caderno. Eu tirei isso. Foi caderno sem título e aparentemente vazio que trouxe do quarto de Deculém em Adecaen. As informações detalhadas que continham permaneceram ocultas, mas ficou claro que era um artefato mágico. O uso desses artefatos mágicos era geralmente direto. Eu só tive que infundir com mana. No momento em que coloquei minha mão nela, no entanto, coloquei o caderno de volta na gaveta e abri a porta com minha psicocinese. Parabéns! Allen, vestindo o chapéu de cone, estava segurando um bolo nas mãos. Ele sorriu intensamente. Professor, parabéns por ter sido selecionado como o educador mágico. Parecia que a família imperial já havia feito um anúncio. Eu assenti. Você tem a lista. Aqui. Allen segurou um documento como se estivesse esperando por esse momento. Assim que eu olhei para ele, franzi a testa. Lista de educadores mágicos do Palácio Imperial. Deculém de Graelyn, Luina von Sloy-Missequin. Havia 2 educadores mágicos, mas essa não foi a pior parte, considerando que eu estava obrigado a conhecer Luina algum dia. Não, a pior parte foi a próxima página que me fez sentir como se tivesse sido esfaqueado nas costas. Lista de educadores da Cavalaria do Palácio Imperial. Cyril von Henia II, Rafael Kent, Julie von der Freyden, Genven Vipsi. O que? O imperador selecionou todos os 4 como educadores da cavalaria. Ela escreveu o motivo nas costas também. Quero aprender o estilo Swift do tipo Cyril, a espada pesada e explosiva de Rafael, as técnicas avançadas de rapier de Genven e a unidade de elemento e espada de Julie. Além disso, naquele momento, Imperial Palace Quest, Devil's Mirror, moeda da loja 10. Uma enorme missão que deu a 10 o valor da moeda da loja apareceu. Não lendo o clima, Allen entrou em uma fanfarra, que foi a primeira vez que ele teve um. Deixar. Tudo bem. Eu acenei, e Allen, lendo o clima, saí direto. Eu olhei para a lista e pensei sobre ela. No entanto, nada mudaria se tudo que eu fiz fosse ponderado por toda parte atrás da minha mesa. Tudo isso foi a vontade do imperador. Droga! Sentei-me em uma cadeira e escovei meu cabelo. Eu estava prestes a sair, então me aproximei da porta e a abri desta vez. Sylvia olhou para mim com um enorme pergaminho nos braços. Professor, eu tenho uma pergunta. Pergunta? Sim. Na última aula, você disse que esse projeto seria difícil, e você nos disse para ir até você com qualquer dúvida. Isso é verdade, mas você está sozinho? Sim. Venha com seus companheiros de equipe. Fechei a porta.
Silvia bateu novamente. Como não abri a porta, só ouvi a voz dela. Meus colegas de equipe não são úteis. Projetos de grupo não devem ser feitos sozinhos. Só então eu ouvi seus passos se afastando. Mas depois de um momento, ouvi uma batida novamente. Eu definitivamente abri a porta e, desta vez, encontrei os outros 4 com ela. Era como se estivessem juntos o tempo todo. Silvia deixou os 4 para que apenas ela me fizesse perguntas. Estamos todos aqui agora. Ok, entre. Eu guiei os calouros para a mesa no escritório. Assim que Ferene se sentou, ela exibiu um sorriso ameaçador. Decidimos fazer o projeto do grupo como este. Então, Silvia baixou o pergaminho. Decullen assentiu e desdobrou. Ele disse a eles para vir a qualquer momento, mas ele não achava que eles realmente viriam neste momento. Hehe. Efereno riu por dentro. A fórmula do desastre mágico escrita no pergaminho não estava completo. Ela escreveu a parte errada de propósito, sem o conhecimento de Silvia. Foi uma armadilha muito inteligente que ela ponderou por 2 dias e 2 noites. Portanto, seria difícil até ele descobrir apenas olhando para ele. Por quê? Isso foi porque era uma armadilha com catalisador escrito nela. Que parte fizemos de errado? Efereno perguntou Decullen com cautela, fingindo estar assustado. Ela ficou tensa e lambeu os lábios. Ele silenciosamente olhou para o pergaminho. O escritório do professor estava quieto. Decullen se concentrou no pergaminho sem dizer uma palavra. Estava cheio de linhas e círculos e todos os tipos de fórmulas mágicas. O Efeneno engoliu com força e apertou os punhos com força enquanto ela olhava para o decunto nervosamente. Seu coração estava batendo, e o suor frio estava correndo pelo templo. Até a respiração dela ficou difícil. Esse nó que o círculo mágico continua está solto. Uma caneta tinteiro flutuou atrás das costas de Decullen enquanto olhava para a fórmula. Essas partes. A caneta verificou 8 partes. Sempre verifique a diferença entre uma articulação apertada e uma articulação solta. Silvia comparou com os olhos dela o que ele verificou e o que não fez. Havia uma diferença sutil, mas clara. Eferene também levou seu conselho a sério neste momento. O nível de conclusão do restante do seu trabalho não é ruim, assentiu Decullen. Naquele momento, Efereno sentiu uma certa euforia subindo do fundo do peito. O resto não foi ruim. Em outras palavras, ele não pegou a armadilha dela. De fato, de certa forma, era natural. A magia do catalisador era a magia de gravar uma fórmula em um catalisador em primeiro lugar. Era uma espécie de técnica de alívio da carga, na qual 70% da fórmula era dedicada ao catalisador e o lançador lidou com apenas os 30% restantes. Em outras palavras, 70% da magia estava escondida. Eu acho que você deveria continuar assim. Decullen não percebeu a existência de sua armadilha até o fim. O Efeneno explodiu em rir involuntariamente. Com essa risada, ele se virou para ela. Ela respondeu com um sorriso. Obrigado, professor. Agora me sinto aliviado. Se sim, vá agora. Sim. Ela pulou, um sorriso enchendo o rosto tão arregalado que os olhos estavam quase completamente fechados. Silvia olhou para ela com os olhos estreitados e logo os 5 deixaram juntos. Efereno arrogante. Desculpe, desculpe. Mesmo nas palavras de Silvia, ela apenas sorriu. Os membros da equipe levaram o elevador até a sala de estudo no piso inferior da torre. Graças ao nome da família de Silvia, o interior da sala de estudo que eles receberam foi muito espaçoso e arrumado. O Efereno espalhou o pergaminho aberto na mesa grande. O professor é realmente incrível. Ainda não está meio acabado, mas ele determinou nossos erros imediatamente. Eurosa expressou sua admiração. Sim, eu percebi que assim que ele apontou esta articulação. Dani respondeu. Ei, isso é surpreendentemente divertido. No começo, eu pensei que seria difícil, mas realmente sinto que estou olhando para o mundo magicamente. Nas palavras deles, Silvia riu, zombando delas. Olhando para o mundo magicamente, a diferença entre seus níveis era tão grande que era quase fofa. É como uma águia assistindo as lagartas se gabando de suas antenas. Não,
Efereno, com confiança, balançou a cabeça. Desta vez, o Deculém estava errado. Efereno arrogante. Sylvia amadureceu a testa enquanto suas sobrancelhas se contraíram, exibindo sua hostilidade. Fizemos uma aposta, Sylvia. Você se lembra? Eferene sorriu um pouco e tirou uma pedra de mana do bolso. A Eurozan ficou curiosa. Aposta? Que aposta? Apenas algo que fizemos. Na semana passada, Efereno e Sylvia fizeram uma aposta relacionada à habilidade de Deculém enquanto discutiam na mansão Iliade. Olhar. Eferene pegou a pedra de mana que ela recebeu como recompensa da Deculém em uma aula anterior. Ela o usou eficientemente dividindo-o em quartos e depois gravar um circuito em um deles. Como eu disse da última vez, Eferene colocou o fragmento com uma gravura no pergaminho e o infundiu com mana, transformando-o em um catalisador. Combinando com uma fórmula sutil no pergaminho, ela desencadeou uma reação. Ele não percebeu minha armadilha. Pôs o underline. Um líquido jorrou e cobriu o rosto de Efereno. Ele não, nem, note minha armadilha. Suas palavras diminuíram a velocidade quando ela tropeçou para trás. Os outros membros de seu grupo apenas a olharam sem corro. Uma tinta pegajosa estava em seu rosto, incluindo os dentes e as gengivas. Ai! Ela então sentiu algo ardente. O Efereno se debateu, respirando pesadamente, enquanto seus colegas de grupo caíram na gargalhada. Ai! Hehe! Que está errado, Ifi? Agou? Sylvia se virou. Ela não queria rir. Então se recusou a olhar para Efereno, mas suas narinas e lábios continuavam vibrando. Alion, está quente. O Efereno colocou uma tigela no chão, criou água e colocou o rosto nela. Burble. Ela ficou nessa posição por um tempo, levantando a cabeça somente depois que a sensação ardente foi embora. Estou morrendo. Sylvia sorriu para seus lábios inchados e olhos avermelhados. Efereno arrogante. Olha. Conseguindo abrir os olhos e olhar para onde Sylvia apontou, ela encontrou uma frase flutuando acima do pergaminho. Sua originalidade merece um pouco de elogios. Droga! Não. Está começando a queimar de novo. Franqueando a testa, Eferene colocou o rosto na tigela de água mais uma vez, e Sylvia retomou o trabalho em seu projeto. No entanto, Sylvia cresceu um pouco cautelosa. Catalys era uma magia secreta, com apenas uma parte dele revelada. Alguém teria que antecipar que tipo de circuito o oponente gravou para lidar com isso. Exigia não apenas habilidades mágicas, mas também um gênio e cérebro matemático. Nesse aspecto, o professor Deculém era um pouco mais do que Sylvia esperava. 3 dias depois, Roy me informou dos resultados do leilão. 82.145.005 e, depois de excluir impostos e custos de mão de obra, ganhei mais de 80 milhões de lucro. O leilão foi realizado depois que eu assumi a loja de avaliação, então não havia comissão. Desse modo, 20 milhões de elnes foram transferidos para a conta familiar de Adeken, esperando que Eriel se beneficiasse com ela. Cerca de 1 bilhão. Eu ainda tinha muitas coisas para vender, então pensei em ganhar pelo menos 1 bilhão a mais. O desempenho do homem da grande riqueza não mostrou falhas. Satisfeito, sentei-me na minha cadeira de estudo e olhei para o livro mágico novamente, que era tão grosso que parecia que 3 ou 4 livros foram montados. Foi apropriadamente intitulado O Aprimoramento de Metal. Este foi um dos meus esforços para atualizar psicocinesia. Eu não tinha conhecimento e mana para entender o conceito de aprimoramento de metal no passado. Afinal, meu conhecimento mágico e as qualidades básicas determinaram a quantidade de consumo de mana do entendimento. Por exemplo, a solução de cálculo com conhecimento em nível de ensino fundamental consumiria uma enorme mana, enquanto o conhecimento do ensino médio me forneceria um desconto para isso. Nesse sentido, o aprimoramento do metal era uma magia em escala média que exigia enorme mana e numerosas fórmulas mágicas lançarem. Ainda era muito caro e complicado, porque era uma mágica do tipo aprimoramento, mas o aprimoramento de metal era geralmente usado para enormes paredes do castelo. Ao contrário do seu nome aparentemente simples, ele poderia ser usado como arma final para ataques antiaéreos.
Portanto, era impossível para mim entender o circuito central dessa mágica, mesmo depois de derramar todo o meu poder mágico, e eu nem sentia a necessidade de fazê-lo. No entanto, como eu li e estudei constantemente, meu nível de conhecimento havia melhorado a tal ponto que finalmente consegui parcialmente interpretar a parte dessa mágica encarregada de aprimoramento. A série Aprimoramento de Metal usava apenas linhas curvas, eliminando a necessidade de linhas retas. A partir de agora, implantei esse circuito na psicocinese do meu corpo. Obviamente, não pude reproduzir a escala completa e o desempenho do aprimoramento de metal real com meu nível atual de entendimento. Sua produção seria bastante reduzida, mas eu poderia minimizar o risco que poderia representar, certificando-se de que ela se aplicava apenas a objetos mantidos pela minha psicocinese e imbuindo meu aço de madeira com uma parte de suas fórmulas. De certa forma, isso é graças ao Efeneno. Inspirada por seu desafio há 3 dias, a mágica Catalys me aliviou do meu fardo mágico. Eu esculpei um circuito em um shuriken de aço de madeira, passando 30 minutos para todos os 20. Depois de aprender aprimoramento de metal, pensei em estudar restauração básica. Foi uma técnica que me permitia dar poder restaurativo à psicocinese, permitindo que o objeto controlasse se recupere independentemente. Talvez nunca tenha havido uma psicocinese tão versátil neste mundo. Para ser justo, eu estava tecendo sem fundamento. Se aprimoramento de metal e restauração básica fossem adicionados a ele, eu não conseguia mais chamá-lo de psicocinese. Magia de restauração. Um pensamento me ocorreu do nada. Tirei um pingente da gaveta que tinha uma imagem de Efeneno e seu pai juntos. No entanto, o rosto de seu pai havia sido apagado. Se eu fosse um especialista em mágica de restauração, seria capaz de restaurar essa parte rasgada sem dificuldade. Claro, nada mudaria, mesmo se eu consertasse, mas é melhor do que não fazer isso. A torre da Universidade Imperial era a maior do continente, com 100 andares acima do solo. Entre eles, o 80º andar superior foi chamado de Andar Superior, onde foram realizados assuntos classificados da torre. Até seus professores tinham diferentes direitos de acesso aos andares superiores, dependendo de sua classificação. Ok, agora vamos começar a reunião executiva da Torre da Universidade Imperial. Seu 91º andar, em particular, pode ser considerado seu último andar. Vários professores se reuniram lá hoje, usando a totalidade como uma sala de conferências. Era uma reunião regular da Torre Mágica realizada a cada meio ano. Mas antes disso, vamos primeiro parabenizar o professor Deculem por ser escolhido como o educador mágico do Palácio Imperial. Parabéns! O presidente olhou para mim e aplaudiu. Essa sala de reuniões foi esclarecida de acordo com o ranking, então o presidente era o mais alto e eu estava diretamente abaixo dela. Aplaudir, bater palmas, bater palmas. Os outros professores também aplaudiram. Eu simplesmente assenti em resposta. Seu trabalho começa amanhã, certo? Sua conquista traz honra à nossa torre. É claro que Louina também foi selecionada, mas isso não importa. De qualquer forma, vamos começar com a nossa primeira agenda, o exame final. Se o exame intermediário fosse teórico, o exame final foi prático. Portanto, os testes de todas as palestras que não eram artes liberais consistiam principalmente em superar situações ou provar as habilidades mágicas de alguém. Como todos sabem, o imperador anterior faleceu tristemente, fazendo com que nossa agenda se atrase muito. Em outras palavras, estamos ficando sem tempo. Se você precisar preparar um lugar, deve se inscrever imediatamente. Ela essencialmente nos disse para começar a nos preparar para os exames imediatamente. Em seguida, você conhece a agenda que foi aprovada em Besh desta vez, certo? Agora, as torres mágicas precisam se candidatar à purificação demoníaca. No entanto, ao mesmo tempo, também recebemos um pedido de apoio. Talvez seja um pouco urgente, considerando o professor de cabeça de catedral, identificada Deculem e a ajuda. Eu olhei para ela sem dizer uma palavra. O presidente riu baixamente. Vai ficar bem, certo? Missão lateral. Suporte de purificação de demônios. Moeda da loja 2. Sim. Eu concordei sem hesitar. Rejeitar isso seria imprudente. Em primeiro lugar,
Os demônios eram muito mais fáceis de matar do que bestas para mim. A maioria dos assistentes sentiria o contrário. Além disso, a Montanha das Trevas, que foi fechada, agora será reaberta de acordo com as instruções que acabaram de entrar. Nessa nota, o Marik também começará na próxima semana. Os professores soltaram um suspiro baixo. Os conservadores pareciam um pouco desconfortáveis com a situação atual, mas não podiam fazer nada a respeito. O imperador era um leão radical e feroz, mas ela também era uma alma secreta embrulhada em um véu. Embora contraditória, ela poderia ser uma vilã ou um bom personagem, dependendo das inclinações do jogador. Novamente, desta vez, fiz uma avaliação financeira do projeto de pesquisa dos professores, trabalho de tese, etc., dividindo-os em despesas e receitas. A reunião não. As palavras do presidente continuaram unilaterais, enquanto vários gráficos pairavam no ar. Renunciar, Letran, Ciari, Firese, Locan, o desempenho financeiro dos professores que tinham dezenas de bruxos sob eles não pareciam bem. Como nota lateral, os novos professores não poderiam participar desta reunião devido à falta de classificação, exceto pelo professor Decullen, cuja pesquisa foi parada há 3 anos. O desempenho de todos os outros está abaixo das minhas expectativas. Decullen só estava ensinando há 3 anos. Recebi metade da minha taxa de palestra e a outra metade foi doada à torre da universidade. Os lucros que eu trouxe excederam em muitos de outros professores. Presidente. Eu sei que é rude, mas nossa pesquisa é puramente acadêmica, por isso é difícil julgar apenas financeiramente. A desculpa cautelosa de Letran estava realmente correta. Embora eu às vezes tenha olhado para eles, os professores da torre da universidade, como renunciar, Letran, Ciari, alcançaram grandes realizações acadêmicas, continuaram a alcançar mais. No entanto, as pedras de mana que consumiram e os custos de mão de obra dos Wizards sob eles eram muito grandes. Não importa. Você está dizendo que os acadêmicos puros não ganham dinheiro? O presidente se opôs. Eu assenti em silêncio. Então, para superar essa situação, desta vez, decidimos reabrir o escritório de planejamento e coordenação após 5 anos de sua dormência. Preciso nomear um chefe de departamento. Alguém quer recomendar ou nomear? Assim que ouvi isso, levantei minha mão. Eu vou levar. Professor Decullen. Sim. Escritório de planejamento e coordenação. Simplificando, era uma posição que gerenciava planejamento e orçamento, mas eu estava olhando para um lugar mais alto do que isso. Eu disse recomendar alguém. Você está se recomendando? Eu recomendo Decullen von Grayucline. Você é tão descarado. Com base em seus gráficos, também sou ajuste certo. A autoridade do chefe do escritório de planejamento e coordenação era, obviamente, poderosa. No entanto, meu objetivo final era me tornar o presidente da torre da Universidade Imperial. Naquela época, o status de Adrienne seria atualizado para um arquimage em 1 ano no máximo. Ao fazer isso, ela desocupava sua posição atual. Eu então ascenderia ao cargo de presidente, adquirindo várias recompensas, incluindo 1000 mana adicionais, por bônus de emprego. Há mais alguém que tenha alguma recomendação? Eu olhei para os professores, olhando para eles o mais dominante possível. Nenhum dos professores se apresentou. A propósito, você não conduziu nenhuma pesquisa nos últimos 3 anos. Como você pode julgar o projeto de pesquisa de outra pessoa? Posso aprender qualquer coisa com pesquisas práticas. Além disso, não sei se posso dizer que isso é um estudo ou não. Olhei ao redor da sala de conferências e continuei. E é embaraçoso, mas estive imerso em um problema de simpósio, concentrando-se em soluções em vez de pesquisas. Simpósio? Sim. Então você ainda não fez nenhuma pesquisa por causa disso. Suspirei suavemente e assenti. Não necessariamente, mas é porque fiquei momentaneamente interessado. No entanto, esse problema está prestes a ser resolvido. O presidente então olhou para mim com um rosto estranho. Então, bom, não é o milênio, mas ainda assim, se você pode alcançar esse valor e conquista acadêmicos, eu o nomearei como chefe do escritório de planejamento e coordenação. No entanto,
Se você não puder resolvê-lo, não estará ganhando nada além de vergonha. Tem havido rumores de tal coisa na Torre Mágica. Na sala de estudo do Imperial Palace, Sophien recebeu um relatório do eunuco Jola. Ele poderia ser o próximo presidente, a julgar por suas ações. Ele parece estar buscando abertamente isso. Parece improvável, mas sua pesquisa está estagnada atualmente. Então, as orelhas do eunuco eram amplas e detalhadas. Ele também tinha uma boca barata ou falava como um cavaleiro, fazendo dele um brinquedo conveniente, dependendo de com quem ele conversou. Com o valor de resolver um problema do simpósio e o status da Eucline combinada, será fácil para ele se tornar o chefe do escritório de planejamento e coordenação. No entanto, tornar-se uma cadeira é uma história totalmente diferente. A permissão de Sua Majestade também será necessária para ela. Sophien assentiu quando se levantou e se inclinou contra o peitoril da janela do estudo. O caminho da modéstia que leva ao Palácio Imperial era visível diante dela. Chegou a hora. Só então, uma mulher se aproximou dela. Ela tinha longos cabelos verdes escuros, parecendo uma floresta escura, feições nítidas, uma boca cerrada, fazendo-a parecer muito bonita em seu casaco de roupão justo que mostrava seu caráter sólido até o imperador. Luina von Sloimsquin. Sophien gritou. Surpresa, Luina levantou os olhos e olhou para ela. Prazer em conhecê-lo. Luina se ajoelhou apressadamente em um dos joelhos em suas exclamações emocionantes, se inclinou a cabeça, expressando maior respeito por ela. Ajoelhou-se como uma estátua, aparentemente não tendo intenção de se mover até que o olhar do imperador a tenha deixado. Logo depois, outro homem apareceu atrás dela. O imperador gritou novamente. Decolen von Grau Eucline. Decolen olhou nos olhos de Sophien, não mostrando medo ou hesitação em seu olhar. Ele expressou sua cortesia com dignidade e sinceridade, mas não se ajoelhou. Sophien perguntou ao veriano atrás dela em voz baixa. Por que esse cara não está de joelhos? Tradicionalmente, educadores e imperadores mágicos devem ser amigos por meio ou um ano. É claro, ele é educado, mas ele não o vê exatamente como um deus militar. É assim mesmo? Sim, mas isso é se basearmos na tradição. Esse cara é realmente arrogante. Na lisonja dos eunucos, Sophien torceu seus lábios. Ela desceu do peitoril da janela e sentou-se na cadeira, sua expressão ficando podre. Na verdade, eu selecionei os dois, mas isso vai ser pesado. Apenas imaginando-os falando sobre magia sem sentido na minha frente. Não seria um problema se você demore por um tempo. Recusar a admissão deles também não é ruim. Chega, eu já os cumprimentei. O imperador olhou para a mesa dela. Um tabuleiro de xadrez estava brilhando, fazendo-a sorrir. Estou tão cansado de estar sobrecarregado, e hoje é minha primeira aula com esses amigos meus de qualquer maneira. Então não deve ser um problema se jogarmos um pequeno jogo de xadrez.